Boa noite, bem-vindos! Vamos começar a live. A live de hoje vai falar sobre o seguinte tema. Já que você escreve sobre tudo, por que no fim das contas você não faz sucesso com a sua narrativa? Ou por que não faço sucesso na escrita? Tem muitos autores que têm essa facilidade e essa grande habilidade, de escrever um pouco de tudo. E a gente vai entender o que acontece no mercado e por que esse reflexo de não sucesso para muitos autores. Então seja bem-vindo e vamos começar. Escreva de tudo, porque não faço sucesso na escrita. Eu vou passar por três temas e nós vamos abrir bastante informações em relação a esses temas, então você já pode começar a anotar. Você vende para todo mundo? Qual é o gênero que faz sucesso? O que está acontecendo no mercado e que gênero está bombando agora? Já que você escreve de tudo, quais são os prós e os contras de escolher um gênero que está bombando nesse momento para poder replicar ou escrever uma história que está relacionada a esse gênero? E como a unidade temática auxilia o autor? Tem ideia de como utilizar a unidade temática? A gente vai passar várias informações, vou passar várias informações para vocês ao longo da live para você usar essa técnica e saber como você tira vantagem da técnica olhando para a sua história. Então vamos lá. Bem-vindos, boa noite. E se você tem algum tipo de dúvida sobre a escrita, você está no lugar certo. Se não é inscrito, se inscreva, e se já é inscrito, continue acompanhando as aulas. Aulas que acontecem semanalmente, como essa de quarta-feira, mas também outras aulas que saem ao longo da semana. Aula voltada a gênero, subgênero, lives que acontecem junto a especialistas para a gente estar atualizado em relação ao mercado, a newsletter que fala especificamente sobre o mercado e o que tem acontecido, aula sobre os eventos que acontecem de maneira periódica. Então esse evento foi da Semana do Escritor Consciente, mas tem vários eventos acontecendo de tempos em tempos. São eventos gratuitos sobre aulas pontuais para que você possa desenvolver a sua história. Aula sobre narratologia, sobre escrita criativa, aula voltada a cada um dos gêneros, abrindo subgêneros e aulas específicas em relação a personagem. Nossa, tem coisa pra caraca. Eu sempre esqueço que são muitos. Aulas pontuais sobre tira dúvida. Então, às vezes você não tem tempo suficiente para assistir uma live completa, mas consegue tirar uma informação pontual quando eu tenho o Meg Responde, que são aulas pontuais respondendo alguma dúvida geral do autor. E aula de escrita criativa para você saber não só se posicionar, mas como usar na sua história para desenvolver e ter sucesso. Vamos embora para a live. Vender para todos. O que isso significa? Quando você escreve todo tipo de gênero e o autor que começa a escrever e se entende como escritor, isso acontece com muita facilidade. Ele começa a escrever vários tipos de gênero, ele vai gostando do gênero seguinte, vai se sentindo desafiado em um gênero que ele nunca escreveu. Talvez pouco tenha até lido sobre aquele gênero, mas teve uma grande sacada, uma grande ideia e começa a trabalhar. Então, quando você vende para todo mundo, ou seja, você trabalha em vários gêneros e uma hora escreve num gênero, outra hora no outro gênero, outra hora no subgênero, outra hora numa fatia, um recorte completamente diferente, você começa a fragmentar o seu público. Então, o que acontece? Escrever de tudo não é sinônimo de vender para todos. Então, a facilidade e a habilidade, ela precisa ser concentrada em um único gênero. Mas, Meg, sabe, eu não tenho dificuldade, é tão gostoso receber esse desafio. Eu olho para uma seletiva e de repente é uma seletiva que está falando de ficção científica, a outra seletiva, apesar de estar dentro do núcleo de ficção científica, mas tem um teor distópico. Daqui a pouco eu vou para o terror, aí eu vou escrever um romance romântico. Sabe esse desafio? Isso aquece o coração. E eu tenho facilidade, porque eu tenho ideias. Então, o que eu faço com tudo isso, já que eu não já que não é o ajustado para o mercado, eu escrever vários gêneros? O que eu faço com todas essas ideias? A grande verdade é que você deixa de fragmentar trabalhando em vários gêneros e começa a segmentar em vários formatos. Nossa, agora acho que ficou um pouco complicado. Peraí, vamos voltar um pouquinho para desenrolar isso daí. É exatamente essa questão.
vários gêneros, você está fragmentando o seu público. Quem gosta de romance, gosta de romance. Talvez ele leia alguma coisa esbarrando a ficção científica, talvez quando estiver esbarrando junto com ficção científica e tem algum contexto do romântico, como no caso do livro da Heloíse, que teve live inclusive ontem falando a respeito do livro. Ele tá aqui, ó. Ficção científica com romance. Então talvez a pessoa vá para esse tipo de gênero que está associado, mistura os dois gêneros e ok. Agora quem gosta de romance romântico não vai ler ficção científica pura. Ele não vai ler porque não é o contexto que ele gosta, falta o relacionamento, falta o casal amoroso, falta aquelas idas e vindas da vida. Ele não vai se aventurar a um outro gênero. É bem difícil, ou é uma fatia muito pequena que gosta de um gênero e muitas vezes se aventura em um outro gênero. A mesma coisa quando a gente pensa de terror para romântico. Quando você tem uma pessoa apaixonada por literatura policial, ou de repente por literatura de suspense ou de terror mesmo, olhando a caracterização do horror, é pouco provável que essa pessoa de uma hora para outra vai se apaixonar pelo lado doce do romance romântico. Cada público vai estar voltado ao seu gênero. Eu gosto disso, adquiro isso, invisto os meus valores nesse tipo de gênero porque é algo que eu gosto de ler. Então, fragmentar porque você escreve de tudo não significa ter um público leitor que vai te acompanhar e um público leitor esperançoso, né? Esperando o seu próximo material sair, o seu próximo livro sair. Enquanto que, se você segmentar, ou seja, se você fechar no gênero que você mais aprecia, naquele que você tem mais habilidade, o gênero que você mais gosta em relação à escrita, aquele que você tem mais criatividade, que você tem mais ideias. Então, se você segmentar nesse gênero, você consegue criar vários formatos, como por exemplo, eu trouxe aqui uma linha gótica, que é bem diferente, mas é bem interessante, como por exemplo, poemas góticos, a ficção, um livro mesmo, um romance em si, dentro da ficção, mas dentro do gênero do gótico. Ou então você escreveu uma crônica com certo olhar gótico, com certo teor gótico. E olha só que interessante, porque a crônica ela tem uma representação muito clara sobre a vida mesmo, como ela é. E quando você olha, sabe, como será esse olhar mais gótico em relação à vida e tal? Mesmo pensando nesse conceito da crônica, será que é possível? Será que dá para fazer? Será que dá para levar o nosso contexto do que está acontecendo, o que está acontecendo ali no dia a dia de uma pessoa com esse olhar gótico? Então são formatos diferentes, mas que você segmentou ali em um único gênero que você consegue trabalhar de forma diferente. Escrever contos góticos ou até microcontos que fica fácil de trabalhar nas redes sociais para que você chame a atenção até das pessoas, dos leitores que gostam do gênero do gótico e comecem a te acompanhar. Então vai ter um leque de formatos para que ele possa consumir a sua escrita, mas tá dentro de um único gênero. Então ele sabe que o seu próximo lançamento vai ter a conexão com o gótico, por exemplo. Então ele sabe o que esperar e ele começa a apreciar aquilo que você trabalha. Então essa é a diferença quando a gente pensa, vou vender para todo mundo, eu tenho habilidade, eu tenho facilidade, eu tenho grandes ideias para grandes histórias. Esse é um contexto, e isso é extremamente importante. Quanto mais você fecha o gênero, quanto mais você fecha o seu gênero, mais específico fica o seu público leitor, ok? O leitor nunca sabe o que esperar. Essa é a grande verdade. Se você ficar pipocando em vários gêneros, por que ele vai te acompanhar? Talvez eu goste de terror, mas será que o seu próximo lançamento, livro, conto, poema, vai ser de terror? Será que eu vou guardar o meu investimento, o meu dinheiro para realmente adquirir algo que você vai produzir se eu não sei nem qual é o gênero que você vai trabalhar agora? Então não existe uma conexão com o seu leitor. É o que eu coloquei aqui, totalmente desconectado. Não sei o que você vai fazer na próxima vez. Agora tem
algo que é possível mudar essa ideia. Ao mesmo tempo que a gente pensa sobre eu escrevo vários gêneros, eu trabalho nesse formato, não consigo gerar uma conexão óbvia, porque ninguém nunca sabe o que eu vou lançar, tem um lado contrário. Se você está fazendo isso, gerando uma ação ou pensando numa estratégia, você tem aviso prévio do que você vai produzir, qual é o seu próximo material, como que você vai montar tudo isso daí? Ele vai funcionar? A verdade é o seguinte, se você não tiver uma ação, o leitor não sabe o que você vai produzir, ele não está sabendo mesmo o que esperar. Você não montou nenhum tipo de estratégia, algo do tipo, gente, eu escrevo fantasia e a partir de agora eu vou passar da fantasia e vou mergulhar no universo da fantasia sombria total. Ainda é uma mudança de subgênero. Tá saindo ali do foco principal do universo fantástico e indo mais profundamente dentro do subgênero, mas você tem uma estratégia para fazer isso, houve um aviso em relação aos seus leitores, tem esse acompanhamento, ou mesmo se você muda de um gênero para outro que está muito próximo, como por exemplo, escrevo thriller policial, mas de repente resolvi escrever algo que vai muito denso no suspense, sair do terror, do suspense, mas eu estou escrevendo uma ficção científica que ela tem uma conotação, sabe, tenebrosa, ela tá dentro desse universo do terror, mas é ficção científica, então essa mistura de gênero que são muito às vezes muito próximo, ele acaba funcionando de um jeito diferente. Mas não sair atirando. Uma hora eu escrevo romance romântico, daqui a pouco eu escrevo terror, mas lá na frente eu escrevo uma distopia e na verdade você escreve de tudo, mas não tem leitores que te acompanham, justamente porque eles não sabem aquilo, não tem ideia do que esperar. Traçar uma linha, criar uma estratégia, criar uma ação é a coisa mais importante. Quando a gente pensa nessa segmentação de vários formatos, fica incrível, porque imagina, aqui a gente tem várias opções. O poema gótico, a versão do romance dentro da ficção. Sei lá, criar algo completamente inusitado, como de repente escrever algumas crônicas com esse olhar mais gótico, os contos e até os microcontos. Percebe que são vários formatos? Percebe que alguns deles, alguns aqui, você conseguiria trabalhar uma versão por mês. Então, de repente, no começo do ano, janeiro, vai ser o poema gótico, como abertura para o que vai acontecer ao longo do ano. Enquanto você está preparando o seu universo dentro da ficção, dentro daquele subgênero, mas você não vai deixar seus leitores sem nada. A sua próxima aventura dentro do universo gótico pode ser essa questão da crônica. E assim você segue sempre entregando algo que é um formato diferente, uma escrita, uma narrativa diferente, porque cada um deles tem a sua narrativa própria, tem os seus. Por que a gente escreve conto? Por que o conto é nesse formato? Por que a gente trabalha desse jeito? O microconto, o que entrega no microconto? Qual é o impacto que você quer causar? Então a narrativa ela é própria para cada um. Mas ao longo do ano você consegue trabalhar algo diferente, ainda conectado ao seu leitor e tendo esse enquanto você prepara o que vai ser o romance com data e tal. É o tempo todo uma ação e uma estratégia para que você mantenha o seu leitor conectado naquilo que ele gosta de ler, mas conectado a você, que é o autor que está criando todo esse formato. Deu para entender? É uma sacada maravilhosa isso. Então, vender para todo mundo é a vantagem? Ou ser específico, abrir um nicho é mais vantagem? Tudo depende da estratégia que você quer criar, ok? Meg, você tá falando, eu entendi, vender para todo mundo não é uma boa pegada, talvez fazer essa coisa da segmentação e trabalhar vários formatos, de repente, sabe, eu percebi que eu realmente gosto de um estilo tal, eu tenho mais habilidade criativa enquanto eu tô trabalhando dentro desse gênero. Sabe, eu gosto realmente de passar por esse momento no gênero, ficar lá pensando, criando, sei lá, criar esse quebra-cabeça maravilhoso pro leitor. Mas a gente não dá para deixar de lado o mercado. Afinal de contas, me descobri escritor e quero
sabe, avançar no mercado, ter sucesso. E a matemática mais fácil quando a gente pensa nisso é o quê? Já que você é autor, quer ter sucesso, habilidade de escrita você tem, olha para o mercado, muitos autores olham para o mercado para entender o que está fazendo sucesso no mercado. Agora eu te pergunto, o que realmente faz sucesso e qual gênero que faz sucesso? Como você consegue fazer com que aquele gênero ganhe destaque? Tem que entender mercado como mercado mesmo, e como qualquer mercado, ele é cheio de fatias, porque a gente tem os nichos. Então, cada nicho de mercado, a gente identifica aqui com cada gênero, cada subgênero, a gente tem as pessoas que são apaixonadas por aquele tipo de literatura. Agora, como fazer aquele nicho que já entende que é uma fatia do todo ganhar destaque? Como que a gente faz isso? É você trabalhando no desenvolvimento da sua história. Aqui eu trouxe algumas informações técnicas que você pode levar para a sua narrativa para criar esse diferencial. Então, olha para o tônus que você está trabalhando. Perceba o tônus que você está criando. Sabe o que é o tônus? Sabe o que é, Meg? Não sei exatamente o que é tônus. Você falou outro dia na live, mas eu não anotei. Eu devia ter marcado, mas não sei o que é o tônus. Então, o tônus, diretamente conectado ao gênero, vai criar uma ambientação para a história que você está construindo. Peraí, Meg, tá ficando confuso de novo. O tônus é o gênero que você escolheu trabalhar. Tá dentro do universo fantástico? Universo fantástico. Você tá dentro do terror? Ele vai ser terrível mesmo. Tá dentro do romance romântico? Ele vai ter aquele olhar brilhoso, aquela coisa maravilhosa do romance romântico. E você vai ambientar para um lugar onde tudo isso vai acontecer e vai criar o que é uma atmosfera. Então, o tônus tem a definição do gênero que você vai trabalhar. Então, quando você sabe sobre o gênero que você vai escrever, é claro que você vai pesquisar a respeito, é claro que a sua criatividade e a sua habilidade vão auxiliar para que você possa desenvolver essa história dentro do gênero, mas quanto mais informação você tem sobre diferencial, sobre como construir, como escrever a história dentro daquele gênero, o que se espera para uma história daquele gênero, mais conectada ao tônus você vai estar. Então, esse diferencial narrativo, ele está associado ao tônus conectado ao gênero e essa definição que sempre vai estar rodando dentro do gênero. O diferencial narrativo conectado aos beats, conectado à imersão sensorial e essa possibilidade de criar atmosfera. Mas como que são os beats mesmo? Como que eu trabalho a imersão sensorial e efetivamente como é essa atmosfera que eu tenho que criar no diferencial narrativo? Os beats são é o menor elemento narrativo que você vai levar para a sua história. A história como um todo. O menor elemento narrativo a gente está falando a respeito dos beats, ok? Então, tudo que tiver conectado de todas as possibilidades que você puder colocar em relação ao gênero, olhando para o beat, o menorzinho elemento narrativo dentro daquilo que você está escrevendo é a composição do beat. Como, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, a história vai estar acontecendo ao ar livre. De repente está acontecendo no parque, as pessoas estão ali, a gente está numa época mais de frio, então é horário de almoço, as pessoas se dirigiram ao parque para pegar aquele calorzinho, aquele solzinho, aquele momento para tirar o mofo. Então tem muita gente, há uma certa circulação ali naquele parque. Mas o gênero que você está construindo está dentro do romance romântico, e você levou esses personagens todos para o parque, você precisa criar ali não só a atmosfera em relação ao romance romântico, como, por exemplo, onde é esse parque, a beleza do lugar, uma certa, ao mesmo tempo que tem a tranquilidade que conversa com o romântico, tem a agitação do dia a dia, porque pode estar muito
Desculpa, tem a agitação do dia a dia, porque pode estar muito perto de uma quantidade de escritórios, então é gente indo, vindo, gente querendo almoçar, todo mundo disputando ali o seu lugarzinho no parque ao longo da semana. Mas você tem que criar aquele clima romântico. Então o beat, ele vai ser as pequenas ações, os pequenos acontecimentos, menor elemento narrativo, pequenos acontecimentos com o tom romântico que você precisa dar para a história, ok? Então é o diferencial narrativo. Você precisa levar o seu personagem de um lugar até outro lugar ali no parque. Precisa acontecer algumas coisas ao longo desse trajeto, alguma coisa romântica tem que estar acontecendo. Então imagina a cena, imagina dentro desse contexto do romântico, de repente você tem um personagem, ele está sentado em um dos bancos, estava fazendo ali a sua refeição, aproveitando para continuar lendo algo que ele já estava no finalzinho, nos últimos capítulos, quando de repente o celular toca ou chega alguma mensagem, alguma coisa que ele acaba desviando a atenção do livro, coloca o livro do lado, pega o celular, começa a conversar com quem ligou, tá ali resolvendo alguma coisa e de repente percebe que tem que voltar pro escritório, meio que arruma suas coisas apressado e sai meio que resmungando e segue com a sua vida. E a gente tem uma outra pessoa que tá chegando, que vai utilizar aquele banco que de repente ficou livre, e tem um sol gostoso e dá para ficar ali se aquecendo um pouquinho nesse inverno. Então a pessoa acaba sentando, se organizando ali para fazer uma refeição rápida quando repara que tem o livro ali do lado. Só que algo tinha dentro daquele livro, algo que aquela pessoa que esqueceu e a pessoa que encontrou o livro vão identificar como alguma coisa importante. Então você consegue começar a criar uma conexão dentro da ideia de trabalhar com os beats, não necessariamente de forma descarada, pensando no menor elemento narrativo e ainda assim criando diferencial para a sua história. Então acho que já deu para você entender que o gênero que faz sucesso é o gênero que trabalha com técnica narrativa, como por exemplo o tônus e que cria diferencial para a sua história, como por exemplo através dos beats. Ou brinca com a imersão sensorial, ou cria uma atmosfera, ou de repente trabalha com função a termo, grau de aproximação. Se você parar para pensar na imersão sensorial, olhando para o romance romântico, enquanto eu estava construindo essa ideia de ter um dos pares românticos ali sentado, tá curtindo o seu almoço, mesmo que apressado, porque ainda vai voltar para o trabalho, mas de repente está lendo. Então, dentro daquela rotina que é algo muito comum, ele acaba esquecendo o livro e outra pessoa acaba encontrando o livro. E eles percebem, tanto quem perdeu como quem encontrou aquele livro, que tem algo entre as páginas que é extremamente importante. Até brincar com essa ideia do leitor não saber o que está ali dentro o que está dentro do livro. Pode ser uma conta, mas pode ser algo assim muito mais importante do que uma conta. Então imagina o desespero desses dois por ter percebido que tinha algo muito importante ali, um achando que, nossa, eu deveria achar o dono desse livro porque isso daqui, ele tem que resolver isso daqui. E quem perdeu também no desespero por ter perdido. Então você cria toda uma atmosfera com pequenos detalhes. E olhando a imersão sensorial nessa construção, você já percebe o que é possível colocar na história. Sem exagero na imersão sensorial, que é uma das coisas que os autores mais têm dificuldade. No fim das contas, como que é essa métrica de quanto de imersão sensorial eu vou utilizar na história? Deu para entender? Quando eu olho qual é o gênero que faz sucesso, a resposta mais clara em relação a isso é entender que são os gêneros que trabalham dentro da técnica narrativa. Ah, Meg, só gênero que trabalha com técnica narrativa, só uma história que trabalha com técnica narrativa faz sucesso? Sim, as histórias que fazem sucesso, se você passar por cada uma delas, você consegue identificar várias técnicas sendo utilizadas, porque isso aprimora com o seu leitor. Ele passa a ser envolvido por cada uma dessas técnicas. Ele trabalha com o beat, trabalha com imersão sensorial, você cria atmosfera, você trabalha com função a termo, você cria necessidade através do ticking clock, então você cria emoção para cada uma das cenas, para cada acontecimento,
junto ao seu leitor. Então não tem como ele se desconectar. Ele é completamente envolvido por aquilo que você está narrando. E quando a gente sai desse diferencial narrativo e passa a pensar no nicho de mercado, a gente volta a conversar sobre algo que eu falei agora há pouco, que é essa divisão do todo. O nicho de mercado, que no nosso caso está muito conectado a cada um dos gêneros e cada um dos subgêneros, é a sua fatia dentro da literatura. Mas você olha o nicho de mercado agora pensando de forma estratégica, então cada um desses detalhes é o que compõe o gênero que faz sucesso, inclusive essa questão do nicho de mercado. Então qual é a sua estratégia? Então onde está o seu leitor? Tem que levar em consideração que o leitor adquiriu um hábito de compra, um formato de leitura, uma maneira de dar continuidade a tudo que ele já fazia de um jeito diferente enquanto a gente viveu a pandemia, e para muitos leitores isso continuou depois que a gente saiu desse momento mais terrível da pandemia. Então as coisas estão teoricamente voltando à normalidade, mas os hábitos adquiridos pelos leitores realmente mudou. Você atualizou as suas informações em relação ao seu público, em relação ao seu leitor? Onde que ele está agora? Quais são os seus hábitos de compra em relação à literatura? Será que eles ainda adquirem material físico? Será que a gente sabe que uma grande parte migrou para o formato digital? E dessa grande parte que migrou para o formato digital, muitos não retornaram ao formato físico. Outros descobriram a questão do audiobook e se encantaram pelo audiobook e agora só adquirem literatura através do audiobook. Então você sabe se os seus leitores fizeram essa transição? Então como que você vai vender um material físico se de repente o leitor já não está mais na sua versão física, se ele quer a sua versão digital e você consegue criar estratégias para trabalhar a versão digital do mesmo jeito que a gente pensa em audiobook? E qual é a sua estratégia? Como que você vai fazer para atrair esse leitor? É o terceiro tópico aqui. Qual é a sua estratégia de atração? Ah, Meg, a gente vai cair na questão da rede social de novo, essa conexão com o leitor. A gente vai voltar àquela questão de seguidores. Não são seguidores, você precisa de pessoas interessadas naquilo que você escreve. Porque, olha, para pensar. É a conexão mais lógica que existe. Autores gostam de escrever, obviamente construir as suas histórias. Com qual finalidade? Com a finalidade de que pessoas possam ler aquilo que ele está escrevendo. Então essa é a definição de sucesso. Poder produzir uma obra que vai ser lida, que vai ser comentada, que vai ser reconhecida por outras pessoas. E como que você vai fazer isso? Apenas, sabe, você só consegue essa conexão sabendo aonde as pessoas que gostam de ler aquilo que você escreve, aonde elas estão. Se você não fizer essa conexão, não tem como. Ah, então aí eu tenho que começar, e lá vou eu de novo para a rede social e começar a entregar. Mas lembra que lá no começo também da live eu falei a respeito de cada formato, que de repente você pode começar a trabalhar com contos, você pode trabalhar com poemas, para quem tem mais habilidade de escrever poemas, sei lá, começar a escrever crônicas, mas dentro do gênero, fazer uma coisa completamente diferente, microcontos. Participar de seletiva, mas começar a olhar a seletiva também fazendo a sua seleção, ou seja, só participar de seletivas que vão estar conectadas ao seu gênero de trabalho, que vai chegar ao seu público leitor. Então quem passar pela literatura e gostar, claro que vai querer saber quem é o autor, até porque o leitor tem isso. Ele adquire o seu material, ele passa pela literatura, ele gosta daquela obra e ele quer saber quem escreveu porque ele quer ler mais daquele autor. Então isso é importante, essa conexão é importante. Coloquei como último ponto aqui, quando você vai começar essa estratégia? Quando você vai começar a descobrir aonde está o seu público. Essa é a sua conexão com o sucesso. Saber quem vai não só adquirir a sua obra, mas quem vai poder ler e comentar a respeito daquilo que você faz. Meg, vou ser muito sincero,
escrevendo a minha história, só pretendo correr atrás de, sabe, pensar no público, começar a mostrar para as pessoas sobre o meu trabalho quando eu estiver publicando a história. Esse não é um problema. A questão é você entender que a partir do momento é ali, é o seu ponto mesmo inicial, vai demandar um tempo para as pessoas te conhecerem, para elas começarem a apreciar aquilo que você está escrevendo. Talvez tenha uma sequência de leitura e o seu livro ainda vai demorar para a pessoa ler. Então, quanto antes você começa essa conexão, antes as pessoas têm a possibilidade de te conhecer como autor, de conhecer a sua narrativa, começar a comentar e começar a adquirir pequenos pontos, né, pequenas informações que você vai distribuindo enquanto está trabalhando na obra principal. Dentro da formação, nós temos autores que já fazem essa captação, mesmo não tendo publicado o livro. Então tem gente que vai publicar o livro lá para o final do ano, outubro, novembro, mas já está fazendo a sua captação de leitores, liberando pequenos materiais, contos, microcontos. A Aline fez o livreto de uma das aventuras, que vai ser uma sequência de... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Vai ser uma sequência de aventuras, eu tenho mostrado em algumas lives, mas olha o formato. É para as pessoas conhecerem a maneira que ela escreve, como ela narra, e para as pessoas já decidirem, são os seus primeiros passos, entendendo, eu gosto desse estilo, eu gosto do jeito que a autora escreve, consequentemente eu vou continuar acompanhando, e é exatamente esse montante que ela está fazendo e tendo resultado. Da mesma forma que outros autores que já publicaram histórias, que têm livros publicados consagrados, esses autores continuam fazendo captação de leitores através de newsletter, através da liberação de contos, através de informações exclusivas sobre as suas histórias. Quem não tem curiosidade? Você leu, passou pela narrativa, gostou daquele livro, gostou daquela história, não tem curiosidade a respeito de nada? É essa mesma estratégia que alguns autores utilizam e funciona, porque funciona com o gênero que ele trabalha e funciona com os seus leitores. Olhando o leitor, funciona. Então é exatamente isso. O gênero que faz sucesso é o gênero que está sendo trabalhado dentro da técnica narrativa, sempre dentro da técnica narrativa, porque se você olhar as grandes literaturas, aquelas que estão aí estourando, que estão vendendo, que estão cheias de leitores, você identifica a técnica narrativa dentro daquelas histórias. E também o ajuste estratégico em relação ao público, como eu vou lidar com o meu público, e depois desse momento que nós vivemos da pandemia, onde será que esse pessoal tá? Será que eu encontro no mesmo lugar? Será que eles fizeram essa mudança, como a Meg falou? Tá saindo aqui em audiobook? Será que o pessoal tá curtindo mesmo o meu gênero em audiobook? Como que vai funcionar isso? E aqui no último tópico, quando eu coloquei, quando você começa a sua estratégia, não tenho a menor ideia, Meg, não sei nem como fazer isso daí. Aqui fica uma dica do seguinte, eu coloquei aqui o dia da toalha, mas você pode pensar em qualquer momento que de repente é uma referência com o gênero que você escreve, ou que tem uma informação sobre algo que você está tratando na história. Aqui eu coloquei uma referência do dia da toalha, então de repente está escrevendo um gênero que tem tudo a ver com essa questão da ficção científica do dia da toalha, e fala ok, eu vou começar a falar a respeito da minha história nesse momento, no dia da toalha, porque daí eu já puxo o gancho do que eu tô falando, somado ao que vai acontecer, a comemoração desse dia, já falo a respeito dos meus personagens, faço a conexão com o universo que eu tô criando, coloco referências de outras histórias que são similares, que tem muito a ver com a história que eu tô criando, então as pessoas vão ter ali uma referência, então tá relacionado a isso, tá relacionado àquilo. Então aqui é um start, uma pequena ideia de como você pode começar a criar suas estratégias e começar a entender como o seu público tá trabalhando, ok? Essa ideia de qual gênero faz sucesso é fantástico. E como eu comecei a falar sobre
a somatória, levando em consideração, se eu quero fazer sucesso e eu olhar para o mercado que está fazendo sucesso, aí eu escolho o que está fazendo sucesso, o gênero, já que eu tenho habilidade de escrita, então eu vou escrever o que todo mundo está comprando. Então, continuando nessa linha de raciocínio, eu trouxe algumas informações que queria dividir com vocês. Olha para o mercado agora, vamos sair desse contexto narrativo, olhando história, olhando a sua habilidade de escrita para vários gêneros, mas vamos começar a olhar no mercado e entender o que está fazendo sucesso, o que está acontecendo e como essa lógica, ela realmente não faz sentido. Aqui é uma forma de comprovar isso daí, para você entender por que não olhar para o mercado e falar, olha, tal gênero está bombando, eu vou escrever sobre isso. Essa é a ideia. Eu trouxe aqui o seguinte, essa informação eu peguei na lista dos mais vendidos e ela sai semanalmente, mas eu peguei a versão mensal para a gente ter uma referência. Então é a do mês passado, a gente está no dia 15/6, não tem ainda, não está fechado, claro. Então eu trouxe da lista dos mais vendidos um dos livros que teve destaque no mês passado, que é o último mês de referência que a gente tem, em 2022, sim, que é a lista de ficção Ainda é o livro, é assim que acaba. E aqui a gente tem um livro que está falando sobre o relacionamento abusivo, de uma forma que ele chega a brincar com os leitores. E continua nesse contexto do relacionamento abusivo. Mas, detalhe, esse livro foi lançado em 2016. Agora, olha a chamada. O sucesso de É Assim que Acaba está longe de acabar. Então, como que você vai chegar no mercado, olhar e falar, nossa, é isso que tá bombando agora, eu vou escrever uma coisa. Entende como não é uma referência plausível para você seguir? Não faz o menor sentido. Sendo que a gente teve o mês passado um livro que lançou em 2016 ainda está estourando em vários lugares. Então tem um número de vendas aqui que colocou mais uma vez na lista dos mais vendidos. Vamos para um gênero completamente diferente. Aqui a gente está falando sobre relacionamento abusivo, ok? Aqui a gente vai falar a respeito de literatura infantil. A revista Crescer, todos os anos, ela faz essa premiação e ela faz essa campanha para os melhores livros que ela determina que é para aquele ano. E ela faz a publicação na sua tiragem ali da revista e tem uma premiação separada. Aqui está falando o seguinte, é literatura infantil. Então, são os 30 melhores livros infantis para o ano de 2022. Você tem que lembrar o seguinte, quem detém a compra da literatura infantil são os pais, são os avós, são os padrinhos, são os tios. Então, são os adultos que detêm a compra. E aonde está sendo informado para essas pessoas? Dentro de uma revista de gênero que faz total sentido. Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, tenho crianças nessa faixa de idade, e olha, é a coisa mais simples, sabe? É uma coisa quase que automática as pessoas acompanharem todas essas novidades, inclusive pessoas que continuam assinando revista, isso não é segredo para ninguém, agora de uma maneira mais eletrônica, inclusive, mas que tem acesso a essa informação. Você imagina essa literatura como ela vai bombar esse ano, pelo menos nos próximos meses, como isso vai bombar. São os 30 melhores na indicação da revista Crescer, que é uma referência para quem tem criança nessa faixa de idade, tem muitas informações ali. Então, se eles estão falando que são os 30 melhores, por que eu vou caçar em outro lugar? Então, olha para o mercado e veja o que está acontecendo. Meg, mas você está falando, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, a gente que acabou de sair do gênero, onde a gente tem um romance que fala sobre relacionamento abusivo e ele está na lista dos mais vendidos. Aí a gente sai desse gênero e vai para a literatura infantil e descobre que uma revista de referência, ela acaba indicando aos pais e às pessoas que normalmente compram literatura para crianças quais são os melhores livros para esse ano. E aqui, não sei se vocês conseguem ler,
Mas eles falam inclusive sobre o que se trata essas literaturas: liberdade para ser criança, o cuidado com o outro, entender-se com a natureza e viver as diversidades da infância. Tudo isso em meio a obras de grande poder criativo. Então, inclusive, eles falam sobre o que cada livro está meio que comentando e criando ali as expectativas dessas crianças. Então a gente sai de nicho, a gente encontra qual é o próximo livro, quais são os próximos livros que estão ali em destaque. Então não é só olhar para o mercado, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você está vendendo muito sobre isso, eu vou escrever sobre isso. Não faz o menor sentido. Calma lá que eu trouxe mais. E olha que fantástico, eu adorei essa matéria. Tem uma premiação para os 30 melhores livros infantis do ano. Nossa, que coisa maravilhosa. Tem literatura nacional, claro, a gente tem muitos ilustradores também sendo premiados. Isso é muito fantástico, muito, muito legal. Essa matéria é de agora, hoje é dia 15/6 e a matéria saiu atualizada. Ela foi atualizada no dia 14/6, que foi ontem, e hoje eu trouxe para que a gente pudesse comentar. Vamos sair um pouquinho do gênero da literatura infantil e vamos voltar pro gênero olhando romance, romântico e ok, mas também olhando a faixa etária. A gente está na faixa da adolescência. A indicação em idade, a faixa indicativa para essa literatura é de 12 a 15 anos. Olha como ela é curtinha. E quando a gente olha a faixa etária, a gente tem geralmente de 11 a 16, 17, mais ou menos assim. Aqui a indicação é de 12 a 15 anos, porque é específico, foi fechado nicho. E claro, todo mundo conhece, pelo menos eu imagino que a grande maioria de vocês conhecem, até porque a gente teve a repercussão em relação à série. E eu coloquei aqui o formato para que vocês vissem. Na verdade, a literatura ela passa em formato de HQ. Tem um outro nome, me fugiu, mas é um formato como se fosse HQ. E olha que fantástico! É uma serialização que mostra esse envolvimento, esse relacionamento desses garotos, essa descoberta do amor, esse momento que eles estão vivendo. E ali na serialização, claro, acontece um pouco mais diluído do que na série da Netflix, mas é uma coisa doce, maravilhosa. Então é o que está entre os livros de mais vendidos, é um dos livros mais vendidos nessa faixa de idade para essa categoria de literatura que é o romance romântico, que está dentro do LGBT, e faz todo sentido. Então você muda de nicho, você encontra algo diferente. E eu trouxe mais um que eu achei muito interessante para poder comentar com vocês. Esse livro, olha a chamada, que fantástico. Essa é a versão chinesa de Romeu e Julieta. Ele está na lista dos mais vendidos da Publish News. Essa matéria é do mês 4. Lembra que eu falei que sai o resultado mensal? Então eu trouxe do mês 5, trouxe alguma coisa do mês 6 e trouxe do mês 4. Esse livro é do mês 4, então ele ganhou super destaque. E ele é uma releitura de Romeu e Julieta. E aqui eles falam o seguinte: a escritora tem 23 anos. Essa chinesa tem 23 anos. E ela faz essa releitura e ela inclusive um monstro. Então ela sai desse universo dentro do Romeu e Julieta, fazendo essa releitura, pincela o universo fantástico, porque ela leva um monstro para a história. E a história ganhou um super destaque, está entre a lista dos mais vendidos. Esse livro, ele voltou a estourar. Ele foi lançado tem 2 anos e ele chegou entre os mais vendidos. Então, escolher aleatoriamente, eu vou escrever esse mesmo gênero porque isso está bombando, não funciona. Mas eu te garanto que se você pegar cada um desses livros, você encontra as técnicas narrativas. Quem acompanha aqui me ouve falando sobre definição de caráter de personagem e reinteração de caráter. Se passar por cada uma dessas literaturas, você vai identificar
Qual é a composição do seu conflito em relação à história e como isso vai se desenrolar ao longo do enredo. Quem acompanha as aulas aqui sabe que eu falo sobre isso. A função a termo, aquilo que eu vou plantar nesse momento e o meu leitor só vai colher ali na frente. Exatamente isso. A gente tem cada uma das percepções desses pequenos detalhes técnicos sendo apresentados aqui. A quantidade de bits conectado a cada um dos gêneros. Quando a gente fala do universo fantástico, como é esse livro totalmente recheado e outras literaturas que eu trouxe aqui para vocês, a mesma coisa. Então, quando a gente para e pensa, qual é o gênero que faz sucesso? Será que está conectado ao gênero? Será que está conectado à narrativa? Será que está conectado à utilização da técnica? Será que está conectado? Entende como a gente começa a desvendar cada uma dessas informações? E agora conectando todas essas informações à ideia da live. Eu escrevo sobre tudo, tenho habilidade para fazer isso, mas não consigo ter sucesso. Por que será que eu não faço sucesso? Por cada uma dessas informações que eu estou levando para vocês aqui ao longo da live. Viu como é? Para analisar público, mercado, narrativa, desenvolvimento da história, o que realmente vale a pena ser contado. E aí você começa a entender o que realmente faz sucesso para cada mês, para cada ano, qual é o grande destaque, como chegar nesse destaque, como ser o autor que está ganhando destaque, está fazendo sucesso, que realmente está sendo reconhecido. Tudo bem? Ok? Coloca as dúvidas, deixa aqui, mesmo que eu não veja nesse momento, eu vou voltar, pego cada uma das dúvidas e retorno para vocês. Como a unidade temática auxilia o autor? Eu já falei de várias técnicas aqui, várias, e cada uma dessas técnicas que eu trago ao longo de 1 hora, e trago várias técnicas ao longo de 1 hora, cada uma delas, elas estão muito bem desenroladas dentro da formação, com outras explicações, com outros exemplos, com outras camadas, de forma que você consiga trabalhar com esse material dentro da sua história. Mas unidade temática é algo que eu pouco falo quando eu estou trabalhando algum tipo de técnica aqui. Até porque a gente olha a unidade temática e é uma técnica muito poderosa, mas que a grande verdade a gente acha que por definição, o que é a unidade temática? Que pela sua definição, que é claro trabalhar um tema, parece que é autoexplicativo e a gente mata a informação ali mesmo e não avança com essa técnica enquanto está escrevendo. Então, por isso que eu trouxe hoje para a gente poder trabalhar um pouquinho com unidade temática, já que está falando a respeito da habilidade do autor de escrever sobre de tudo um pouco e está falando sobre a questão do sucesso. Então, como usar a unidade temática para que ela possa te auxiliar enquanto você está trabalhando na história? É claro que a definição. A unidade temática é o tema que você vai levar para a história. Mas qual é a grande sacada da unidade temática? É o tema somado ao direcionamento que você vai dar para aquele tema. Vamos voltar um pouquinho. Tá vendo aqui? É uma releitura de Romeu e Julieta numa versão chinesa. Entende que a gente tem uma unidade temática em relação... Tá conectada ao relacionamento. A gente aqui... se você parar para ler, você vai perceber que ela é muito claro na sinopse sobre a rivalidade das famílias, quem é quem. E olha que interessante, a gente tem esses personagens numa versão de romance romântico de reencontro. Então ainda está dentro da releitura, mas essa versão aqui não é Romeu e Julieta acabando de se conhecer. Na verdade, eles tiveram alguma coisa em algum momento e estão se reencontrando agora numa fase mais adulta. E com a rivalidade de cada uma das famílias e tudo que vai, o pacote completo. Então volta. Pera. Direcionamento. Qual é a unidade temática e para onde você vai levar esse tema? Até onde você vai abrir camadas nesse tema?
Então não adianta criar a história, ter a ideia e começar a trabalhar, começar a escrever. A minha unidade temática é essa. Aposenta a unidade temática, começa a trabalhar e nunca mais olha para a unidade temática, não tem direcionamento nenhum. A história fica solta. Você não tá conduzindo dentro da unidade temática. Então essa é a grande sacada da unidade temática. É claro que ter o tema é fundamental, mas direcionar esse tema para aquilo que você está escrevendo é crucial. Volta um pouquinho mais. A gente está na questão também dentro do romance romântico, a gente tem o envolvimento desses dois garotos, o surgimento do amor, o que é realmente esse amor para esses personagens, a delicadeza de como isso acontece. Essa obra é muito sutil nessa questão do não só do relacionamento, mas na questão da descoberta do amor. Então, qual é a unidade temática e como ela foi direcionada? Ela foi a conta-gotas entregando aqui. E é isso que causa um impacto no leitor, que gera a emoção, que as pessoas se apaixonaram e teve esse resultado de um dos livros mais vendidos aqui no mês passado. Por isso é impressionante. Unidade temática com direcionamento. A mesma coisa que se você entrar em cada um desses livros, qual é a literatura infantil, você está vendo que aqui está muito fechado? Quando ele fala liberdade para criança. Nossa, dá para a gente fazer uma live apenas falando sobre literatura infantil, desenvolvendo a história que está conectado à liberdade, dentro da unidade temática com liberdade para criança. A mesma coisa relacionada ao cuidado com o outro. Ou então, como está aqui, entendendo-se, né? Ou entenda-se como natureza. E aí a gente segue, viver as diversidades dessa fase. Dava para fazer uma live para cada uma dessas unidades temáticas, abrindo possibilidades de onde você segue com a narrativa. Então, a unidade temática ela é extremamente forte quando você tem o direcionamento. E aqui, seguindo para as outras obras, você encontrar essa mesma finalidade. Então, quando eu digo tem técnica na obra que está entre os mais vendidos, quem é best-seller, só tem técnica. Okay? Levar para a unidade temática. Ela te auxilia porque quando você define um tema, você sempre pensa em algo inusitado, em algo original. E se não é inusitado, não é original, cai naquela coisa, não, isso é muito normal, isso é clichê, eu já vi isso acontecer várias vezes. E levando em consideração que você está dentro do gênero. Eu trabalho dentro desse gênero, para esse gênero, que tipo de tema eu vou levar. Não, já falaram muito sobre isso no terror. Casa Mal Assombrada, nossa, tem tanta, não vou falar sobre isso, não vou levar o grupo de amigos para casa que é mal assombrada ou de repente para o campo. Não quero. Então você começa a retirar informações que para você como autor são clichês, você já viu acontecendo várias e várias vezes. Então você começa a eliminar o mesmo. Você tira da sua lista tudo que já é igual, que você já viu, que é repetido. E começa a probabilidade de você trabalhar com algo original, olhando unidade temática, é muito grande, porque você vai para o inusitado e para o original. É a pergunta lógica, esse tema já foi usado? Olha para o gênero, isso já foi usado muitas vezes nesse gênero? Mas eu quero falar a respeito disso, mas eu vou falar de um jeito diferente. Então até isso acaba te impulsionando a fazer algo diferente. Então foge do clichê, te conecta a essa coisa de fazer algo totalmente diferente. E olha, o que acontece quando você escreve algo original diferente? Você desperta o interesse das editoras. Nossa, Meg, a gente chegou no momento que eu queria ouvir. Como que eu chego numa editora? Exatamente aqui. Então tá vendo tudo que eu tenho falado ao longo da live? Tá conectado à ideia do sucesso, à habilidade da escrita, fechando num nicho, sabendo explorar cada uma das técnicas. Percebe como é possível e como é incrível tudo isso? É o que eu mais gosto. É o que eu gosto na narrativa, a gente poder brincar. E depois, quando você olha a unidade temática, a possibilidade de encontrar a sua voz de autor. Ah, Meg, eu sei qual é a minha voz de autor.
Mas tem uma mistura quando a gente fala sobre voz de autor. Tem a voz de autor e a sua intromissão em relação àquilo que você está escrevendo. Usar as suas informações ou aquilo que você acredita ou deixa de acreditar, colocando na boca de outros personagens. Isso é diferente de voz de autor. Quando você olha a unidade temática, você precisa se posicionar em relação a algo que você quer falar. Não necessariamente essa informação, esse algo a ser dito, é alguma coisa polêmica, complicada, tem uma conexão com o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes é algo, pode ser até cotidiano, pode ser normal. Mas você tem um posicionamento em relação àquilo, como por exemplo, você resolveu que na história você vai levar personagens, está dentro do romântico e você vai trabalhar com personagens. Eles são primos e se apaixonaram e querem se seguir com esse relacionamento. A família não aceita, inclusive fala sobre a questão de ter filhos com deficiência e trazem ali um monte de informação e não sei o que, não sei o que. A sua voz de autor vai dar informações para a defesa desse relacionamento, informações para que esse relacionamento não aconteça, porque é você quem está trabalhando com cada um dos personagens. Personagens que aceitam essa situação, personagens que não aceitam essa situação. Ah, Max, você tá falando isso, mas gente, são primos, e daí? Pode ser que a maioria de vocês pensem a respeito, mas são primos, e daí? Não tem nada a ver, deixa lá, não sei o que. Tá ok, abre uma camada diferente. Então vamos imaginar que o casal, sei lá, tinha filhos já e de repente eles se envolveram num relacionamento, separados, viu, sei lá, seja como for, mas não faziam ideia que os seus filhos mantinham já meio que na coincidência, sabe? Aquela coisa louca da trama, já mantinham um relacionamento. Então, vamos lá, um jantar, eu vou te apresentar a pessoa com quem eu tô saindo. Nossa, legal mãe, legal pai, que você tá se envolvendo com outra pessoa, mas de repente chega no jantar, é o ficante, é a ficante, ou é o ficante e é o ficante, seja como for. Imagina a situação. Então você é autor, dentro da unidade temática, vai criar situações onde tudo vai funcionar muito bem e vai criar situações onde aquilo é um pesadelo. Entende? A sua voz começa a aparecer, porque você tem que pender para algum lado, claro, na defesa ou na acusação, mas você tem que ter argumentos sólidos para cada um dos lados, senão a narrativa fica fraca. E isso é uma conexão muito grande com a voz do autor. Então, a unidade temática, ela tem essa possibilidade. E é grandioso, é grandioso. Isso é maravilhoso quando você se encontra. Eu acho que é dessa forma, eu vou escrever dessa maneira, e eu acredito nisso, e eu vou pender para determinado lado, porque é sobre isso que eu quero falar, e sobre essa defesa, sobre essa acusação que eu quero seguir, sim. E você cria muitos argumentos, e é ótimo, fantástico. Como que você vai abordar esse tema? Olhando aqui para cada um dos contextos, como que você vai abordar esse tema? Imagina que legal. O ficante e o ficante se dão de cara ali, tipo mãe e pai, ficante, ficante. E o que vem agora? Eles estavam ali meio que se preparando para falar alguma coisa de maneira individual, mas estavam ali meio que se preparando. O mundo desaba. Será que seria realmente um problema? Será que já dava para colocar naquele mesmo jantar e já resolver algumas questões? Mas e se esses ficantes, na verdade, ainda não estivessem... Será que eles estão bem engrenados? Sim ou não? Será que na mesa assim, não ia aparecer assuntos... Sabe quando você quer levar o papo para outro lugar, quer contar alguma coisa engraçada? Mãe e pai é mestre em fazer isso, em falar sobre os filhos, envergonhar os filhos. Então dá para criar situações, inclusive dava para ser um tiquilite muito legal. Dava para fazer uma coisa muito legal com uma ideia dessa. Então a forma que você vai abordar esse tema e a sua habilidade criativa para desenvolver essa história, tudo isso é voz de autor. É algo seu e começa a ficar muito mais evidente quando você tem direcionamento na unidade temática. Amarrando a narrativa pela unidade temática.
nada que está acontecendo, nada é por um acaso. A escolha do restaurante, o fato de ser aquele casal, de repente aqueles ficantes, eles tinham acabado de brigar. Eles discutiram. Você quer qualquer motivo que você crie, é, tem o motivo que você vai criar tem uma conexão com todo o contexto da história, que não é por um acaso. Então, antes deles chegarem nesse momento do restaurante, estavam lá discutindo por mensagem, mandando por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. Quer dizer, os dois estão, sabe, não estão legais, estão indo para aquele encontro, vai lá dar um apoio, né? Enfim. E chega no lugar, um dá de cara com o outro e tá, que situação. E dá para fazer muita coisa legal. Então você vai amarrando a sua narrativa, vai costurando toda essa narrativa junto à unidade temática. Nada que você entrega para o seu leitor está sendo por um acaso. Tem uma conexão com alguma coisa aqui e outra coisa ali. Ok? E essa questão da emoção do seu leitor. Vê como é maravilhoso quando a gente começa a criar história? Quando a gente começa a pensar só com uma pequena linha de raciocínio, de um clique do que seria uma ideia. Ok, vamos fechar num gênero, vamos escrever um tic-lit, ok que esse tic-lit vai ser de um... vai ter como os protagonistas os ficantes, mas esses ficantes têm ali o seu pai, sua mãe, que estão no relacionamento e eles não sabiam. Então, essa emoção, conforme você vai criando a história, vai entregando as peças para o seu leitor, ele vai falando, nossa, isso é legal. Isso é muito legal. E o que vai acontecer agora, e o que vem depois, e o que vem daqui a pouco, e o que vem... Entendeu? Cria uma certa emoção e, claro, toda a conexão. Essa empatia por talvez ter vivido algo similar, por nunca ter visto aquilo acontecer, por estar conversando diretamente com o gênero. Vou parar para pensar. Para um instante, pensa numa situação como essa. Ficante numa pequena discussão de, sei lá, uma discussão, alguma coisa não está funcionando entre eles. E é um momento quase do chega. Evidentemente, o leitor já percebe que existe ali alguma coisa, um sentimento verdadeiro, só que são cabeça dura, ninguém quer dar o braço a torcer, você tá vendo que a coisa tá ficando complicada e de repente tudo isso acontece. Você fala, nossa, mas como que vai resolver? E se isso, e se aquilo? Se for algo mais profundo, sei lá, havia um segredo envolvido, e olha, a versão mais fácil para falar agora, olhando o tic-lit, ou de repente olhando até a questão do romance romântico, se de repente na mesa do jantar, enquanto tudo tá acontecendo e eles mal se olham, né, fica aquele climão, porque é um problema deles, mas ninguém tá meio que entendendo o que tá acontecendo, acham que é por conta desse novo relacionamento dos pais ali e tal, eles não estão sabendo, né? E um deles, um dos pais, faz algum tipo de comentário em relação à doença. Porque, sabe, eu já falei que ele tem que voltar para fazer tal coisa, porque é muito perigoso, o médico dele isso. E o outro nem sabia. Então, assim, a coisa só vai complicando, piorando, sabe? E é muito legal isso. Então, o seu leitor, enquanto está acompanhando, ele está totalmente envolvido naquilo que você está criando. E isso com base na unidade temática. E claro, quando a gente lê uma boa história, o que acontece? É automático. Sempre que você lê, sempre que você passa por uma boa narrativa, você vai procurar quem escreveu aquela história. Porque você quer continuar lendo outras histórias dessa mesma pessoa, desse mesmo autor, dessa mesma autora. É isso que acontece. Se acontece com a gente, acontece com os seus leitores. Se eles se apaixonarem por aquilo que você está escrevendo, ele vai querer saber quem escreveu e vai atrás de outras coisas que vocês escreveram. Olha, se é uma coisa que eu tenho com certeza, é essa. Fez um investimento, comprou um livro, baixou um livro, tá ouvindo um audiobook, gostou? A pessoa vai querer saber quem escreveu porque vai querer ler mais alguma coisa daquele autor. Eu coloquei aqui para encerrar um pensamento que foi atribuído, tá? Mas eu não tenho muita certeza, então vai saber, né? Eu coloquei aqui do nosso caro amigo mestre, o Oscar Wilde. Seja você mesmo
porque todos os outros já existem. Então, quando a gente pensa, Meg, eu não faço sucesso, mas sabe, eu escrevo bem, sabe, eu sei sobre o que eu tô fazendo, eu estudo, eu invisto, sabe, mas eu não tô tendo sucesso naquilo que eu trabalho. Eu tenho habilidade, tanto habilidade que eu trabalho com vários gêneros, sabe? Eu olho o mercado e eu tô seguindo aí as pistas e eu escrevo de tudo. Como é possível eu não fazer sucesso? Justamente por isso, porque você está entregando para todas as pessoas um pouco de tudo e não entregando a pessoas específicas o melhor que você tem dentro do gênero que você realmente gosta de escrever. Então, quando ele fala, supostamente ele disse algo relacionado a isso, mas quando a gente para e pensa, seja você mesmo, porque todos os outros já existem, é exatamente isso. Olha as técnicas narrativas, olha a sua construção de história, olha o seu conflito em relação à história que você está escrevendo. Perceba qual é o seu diferencial olhando o personagem, crie outros diferenciais. Olhando cada um dos bits que você está trabalhando na história, tonos, imersão sensorial, criar atmosfera, trabalhar desde do primeiro insight, você trabalhar a unidade temática sobre o que isso se trata e como você vai costurar toda a narrativa. Isso vai te colocar num lugar completamente diferente, que é você, a sua voz de autor, aquilo que você quer construir. Então essa sensação de por que eu não tenho sucesso é olhar desde o comecinho dessa live e começar a ticar. Isso eu faço, isso aqui não era exatamente da maneira que eu fazia, isso eu não fazia a menor ideia que existia, agora está fazendo sentido, porque aqui a gente olhou público, mercado e narrativa, para você poder ajustar e definitivamente chegar ao que é o sucesso, ao reconhecimento como autor. Gente, maravilhoso. Obrigado pela participação de vocês. Semana que vem tem aula, outros dias da semana tem outras aulas. Um beijo para vocês. Obrigado. Até mais.